Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui então a fazer a instalação do nosso primeiro serviço, que no caso é um banco de dados, tá? E só para você poder entender como funciona, eu não sei qual é a sua fluência com banco de dados, mas de novo, se você tiver mais dúvidas sobre banco de dados, a gente tem aqui na nossa área de cursos adicionais ao programa, até como bônus e tudo mais, um curso exclusivo sobre banco de dados. É interessante, se você não sabe sobre isso, dá uma olhada por lá, porque lá vai ter um processo um pouco mais detalhado. Mas vamos lá. O que a gente vai ter aqui que o banco de dados é? O banco de dados é um serviço, assim como qualquer outro serviço no sistema operacional, ele fica rodando junto com o sistema. Isso significa que ele fica lá e ele tem um armazenamento. Então, no nosso caso, o banco de dados seria esse cara aqui, né, que está aqui com a seta. Então, ele é um serviço que fica rodando. Normalmente, ele não tem uma interface gráfica como a gente tem no Word, como a gente tem em outros softwares. Ele é um software que roda com o sistema. Por isso, a gente pode saber um pouco mais de detalhes sobre ele indo no painel de sistema, tá certo? Mas ele não roda como se fosse um Word, só para você poder entender. E para se comunicar com esse banco de dados, a gente tem algumas alternativas. Como eu comentei, a gente vai utilizar esse servidor aqui nosso, que ele vai se comunicar com o banco de dados, mas também a gente pode usar um aplicativo para fazer isso. Um aplicativo é um aplicativo que eu quero dizer assim, não de telefone celular, mas é um programa, um software, que também faz a execução nele. Só que a primeira coisa que a gente precisa fazer é rodar a instalação desse banco de dados. O banco de dados que a gente vai estar utilizando é o Postgres. O Postgres é um dos bancos de dados mais completos. Ele tem aproximadamente 30 anos de história. Ele é open source, utilizado pelas principais empresas sérias que desejam manter os seus dados bem guardados. É um banco de dados extremamente robusto. Não tem muito o que falar sobre ele, porque ele é realmente muito bom. Tá? Então, passo 1, o que a gente vai fazer? Instalar esse banco de dados aqui, a gente vai deixar ele rodando na nossa máquina, vai deixar ele rodando como um serviço. E o passo 2 é instalar esse aplicativo aqui e fazer a nossa primeira comunicação, a primeira conexão com ele. Toda a parte de conexão vai ser através, quero dizer assim, a conexão vai estar aqui conectada, mas todos os comandos vão ser através do SQL, que é o que a gente já tem visto por aí, né? A gente já tem utilizado esse SQL dentro do aplicativo e por isso essa linguagem ela é predominante aí quando a gente se fala nessa situação. A gente também tem aqui o Express, que ele também vai se comunicar via SQL, que aqui vai estar então o nosso aplicativo rodando como back-end. O back-end vai estar rodando aqui junto com o Node e tudo mais. Não confunda quando eu falo aplicativo com isso aqui, tá? Vou mudar a sintaxe que eu acho que é melhor. Isso aqui é o aplicativo, esse aqui é o nosso software, né? Então o nosso software back-end. Então o nosso software back-end, o que ele vai fazer? Também se comunicar aqui com Postgres. Então a gente vai exclusivamente focar. E aqui, como eu já comentei, os bancos de dados mais comuns. Tá? A gente tem aqui o MySQL. O MySQL por muito tempo foi um dos bancos de dados mais comuns, principalmente quando a gente se fala em termos do PHP. Porque o PHP ele tem uma ótima integração com o MySQL, o banco de dados MySQL é um ótimo banco de dados, só que ele tem alguns problemas de escala e tudo mais que a gente sempre precisa ficar um pouco atento. Toda a vida eu também já trabalhei com MySQL, tá certo? Não tem problema nenhum, é só uma questão de escolha. Só que no caso do PHP, ele já é quase que implícito a comunidade utilizar esse cara aqui, a WordPress utiliza e tudo mais. O Postgres, ele é um banco de dados, como eu comentei com você, bastante útil quando a gente vai falar no mundo das startups. Tá? As startups utilizam muito o Postgres porque é um banco de dados altamente confiável, tem muitas características de um banco de dados, vamos dizer assim, nível enterprise, tá? E aguenta muito bem o tranco, então é uma ótima oportunidade. Dentro dessas duas aqui, os dois são open source, o MySQL não é open source, o MariaDB é um banco open source que, vamos dizer assim, só para você entender rapidinho, é um irmão dele, tá? É um clone open source. Então a gente tem aqui o MariaDB como opção open source, o MySQL é 100% open source e são, obviamente, gratuitos. Você pode baixar na sua máquina, pode começar a estudar, pode usar na sua empresa, enfim, não vai ter erro. A vida inteira também usei Postgres, não tem problema nenhum. Já esses outros dois aqui, o SQL Server, é o Microsoft SQL Server e o Oracle, são bancos de dados nível Enterprise, por isso eles têm uma empresa por trás que cuida, que faz a instalação e tudo mais, que você pode contratar para cuidar do seu banco de dados, ou você contratar um profissional, ou você mesmo cuidar e comprar a licença deles. Mas independente da opção que você for encontrar aqui, esses dois bancos de dados aqui são dois bancos de dados
pagos, você tem que despender dinheiro. Eu já trabalhei bastante com o Oracle, é um excelente banco de dados que tem funções administrativas maravilhosas, como por exemplo fazer backup em tempo real, que assim, para ser bem sincero, são coisas que você não vai precisar tão cedo. Quando você precisar fazer um hot backup, que é o que a gente chama aqui, certamente você já está num nível, vamos dizer assim, que pagar licenças vai ser o menor dos seus problemas, tá bom? Então, o que eu quero dizer é que, na minha opinião, o melhor mix de todos é o Postgres, sem dúvida nenhuma, e vai ser o banco de dados que a gente vai utilizar. Como eu comentei, independente do banco de dados, todos vão se comunicar pela linguagem chamada SQL. Isso significa que não importa muito o banco de dados que você vai usar. Importa no sentido de quantidade de dados, depois é uma outra história. Tá? Mas todos eles vão se comunicar via SQL. Então são todos muito parecidos. Você não precisa ficar preocupado ou preocupada com isso agora, legal? Então por isso a gente vai ter que escolher um, e o banco de dados que eu escolhi para a gente poder trabalhar vai ser o Postgres. Então eu vou aqui seguir com a instalação do Postgres e você vai fazendo junto comigo. Vamos lá então. Bom, então vamos lá, vamos começar a instalação do nosso Postgres, tá? O que eu vou recomendar para você é fazer o seguinte, então entrar aqui no site que está aqui abaixo, postgres.sql.org, download Windows, eu deixei o link aqui abaixo para você e você pode clicar e acessar. Tá? No momento que você entrou aqui e acessou, só lembrando que o Postgres ele serve para assim, sistemas operacionais Mac, Linux, Windows, então todos, vamos assim dizer, todos os principais. E ele oferece uma gama de instaladores. Mas a gente vai usar os instaladores gráficos, que são os instaladores especialmente desenvolvidos para o Windows. A gente vai baixar uma versão, a versão 10 do Postgres, a gente vai usar essa versão aqui, até porque a versão 11 é uma versão muito nova ainda, pode ter algum probleminha ou outro. Então vou clicar aqui. Mas, de novo, tudo que a gente for utilizar aqui são coisas muito básicas que praticamente não vão fazer diferença alguma quando a gente fala de Postgres. Tá? Então eu vou entrar aqui e acessar o Postgres SQL, no que foi o que eu baixei. Ele vai perguntar aqui o sim. Eu vou executar e ele vai começar a abrir aqui o instalador para mim. Tá? Aqui basicamente você dá o Next, Postgres SQL. Ele está perguntando se eu quero instalar o pgadmin 3, você clica aqui sim, dá o Next. E aqui ele vai perguntar qual que é a senha do seu Postgres. Vou colocar aqui 123. Claro que isso é uma senha para ambientes pessoais de desenvolvimento. Se eu estiver instalando isso numa empresa, é outra senha, né? Não pode ser uma senha tão básica assim. E aqui ele está dando OK, dou Next e ele vai começar a trabalhar. Então vamos deixar agora o instalador aqui trabalhando. Bom, o nosso servidor aqui já instalado, eu clico em Finish, venho aqui no pgadmin, que foi o que eu acabei de instalar, e ele vai abrir aqui esse elefantão do Postgres e eu vou fazer uma primeira conexão. Cliquei então aqui na tomadinha, tá? E é o nome da conexão que eu quiser dar, vou colocar aqui local. O host, você vai colocar assim, escrito localhost com H, tá? E você vai colocar aqui como password que você colocou lá atrás, que no meu caso aqui foi 123. Então cliquei aqui em OK e ele começou a fazer a nossa primeira conexão. Cliquei aqui em OK, Databases Postgres. Então ele começou aqui a mostrar alguma coisa para mim. Isso aqui é o primeiro indício que ele conectou. Lembrando da nossa arquitetura, que eu acabei de falar para você, o Postgres ele tem, vamos dizer assim, qualquer banco de dados, né? Ele vai ter lá o banco de dados, que no caso o BD, esse aqui ele não tem interface, tá? Então ele não vai ter algo bonitinho para você usar. E tem os clientes, que esse aqui sim tem interface. Lembrando que esse cliente aqui ele pode ter vários, que hoje a gente está usando o pgadmin 3. Você pode estar escolhendo utilizar qualquer outro cliente, tá? Você pode procurar na internet os clientes Postgres e se conectar. Isso aqui ele se comunica através do SQL. Então o SQL é a nossa linguagem de comunicação entre os dois lados, entre qualquer outro cliente, tá? E lembrando também que no nosso aplicativo, o nosso cliente ele vai ser o nosso próprio programa. Tá? Então, aqui vai ter o SQL. Hoje a gente está usando o pgadmin 3, mas a gente vai usar o nosso programa.
para se comunicar através do BD, utilizando o SQL como linguagem de conversação entre os dois. Bacana? Então, só para você entender, recapitular rapidamente aqui. Ok? Então, isso aqui é o PGAdmin. Não tem muito que revisar aqui, até porque, como eu comentei, material um pouco mais detalhado de BD, a gente já tem já nos bônus, enfim, do curso. Mas a gente vai começar a criar aqui. Eu vou criar aqui um new database, vou colocar aqui, ó, database chamado teste. Um banco de dados é um conjunto de tabelas, tá? Então, que ele armazena. Muito provavelmente a gente vai criar lá do nosso aplicativo. Vou clicar aqui em teste e o schema, vou colocar aqui public. Ele tem hoje 0 tabelas. Eu vou criar uma nossa tabela aqui, ó. Tabela teste. Em que as colunas, tudo isso aqui que eu estou fazendo via interface, você normalmente faz por SQL, tá? Tanto que se eu vier aqui na última aba SQL, ele vai mostrar para você aqui o comando SQL que ele vai executar lá. Então, se eu clicar aqui em columns, eu vou colocar aqui, por exemplo, ID, data type. Ele vai aparecer todos os data types aqui. Eu vou colocar aqui do tipo aqui achei integer, tá? E eu vou colocar aqui definição not null. As propriedades. Bom, isso. Vou clicar aqui, vou criar só um teste só para você poder ver como é que ele vai ficar aqui no SQL, ó. Daí ele vai preenchendo um SQL aqui pra gente, tá? Claro que ainda falta colocar aqui primary key, aquelas coisas que a gente já viu até no SQLite, que a gente acabou de ver, tá? Mas enfim, é isso que você pode fazer e criar uma tabela aqui. Mas o que a gente precisa chegar até o final dessa aula, que seria agora, é instalando o servidor de banco de dados e fazendo a nossa primeira conexão, que é isso que a gente precisa fazer para poder agora começar a brincar com o nosso aplicativo. Então, acho que ficou um pouco ficou claro aí que o banco de dados é um serviço que está rodando dentro do sistema operacional. Por exemplo, agora ele está rodando, você não está vendo, e a gente precisa de um cliente. No caso, o Postgres, o PGAdmin vai ser a interface com esse banco de dados, mas a gente também vai utilizar o nosso programa. Ele colocou aqui um menu, que a gente também tem um outro cliente, que é esse cliente aqui de tela preta, que é o PSQL, que esse sim, ele não aceita janelas, ele só aceita comandos. Se eu colocar aqui, ó, select olá, ele vai colocar aqui, ele vai colocar escrito lá. Ufa, acho que já não sabia mais escrever lá. Então vamos lá. Então é isso que ele colocou aqui, select olá. Tá? Então se você quiser de repente falar assim, eu quero parar, ele está consumindo recursos da máquina, tem o start e o stop, e tem as documentações dele aqui que você pode rever, tá bom? Basicamente é isso que você precisa chegar e fazer, de novo, conectando aqui no banco de dados sem erros, legal? Então vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula. Novamente, se ficou confuso, não hesite em fazer perguntas, rever a aula, rever também a parte de bônus, se você ainda não viu, fica tranquilo. E principalmente, se você ainda conseguir sair com dúvidas, vem comigo, traz um pouco essas dúvidas. Você não necessariamente precisa aprender 100% agora. Na verdade, você precisa começar a colocar a mão no código. Que a hora que você colocar a mão no código, vai ser a hora que você vai realmente entender a fundo isso que eu estou falando aqui para você, se você ainda não entendeu. Não se preocupa, vem comigo. Tá legal? Então vamos na próxima aula aqui para a gente estar fechando essa etapa de servidor back-end.